Olá, tudo bem? Eu sou a Prof. Débora Groh. Eu tô na área da arquitetura desde 2010, mas algumas coisas são comuns a todos os estudantes, como o primeiro estágio e o receio, desde a preparação de um currículo até a busca por esse estágio, e também entender o que é que eu devo aprender nesse local. Também qual é a hora de sair desse local caso eu não esteja aprendendo. Então aqui a gente vai explorar muita coisa sobre esse mundo que é o estágio de arquitetura para que você consiga se preparar tanto para entrar no estágio e consiga tirar o melhor proveito dele para que lá na carreira você use esses ensinamentos para a tua própria trajetória. O primeiro ponto é você entender que o estágio é uma troca. Então existe alguém precisando do teu trabalho e disposto também a te ensinar. Você ainda não é um profissional formado, portanto não se cobre como tal. Você não precisa saber tudo e todos os processos para aí começar a estagiar. Essa é uma grande bobeira que vai fazer com que você retarde o seu processo. Então aceite que você está indo no início e aí sim você vai conseguir se soltar e esse estágio vai fluir. Por outro lado, a pessoa que está te contratando, o profissional formado, ele tem a total consciência de que se ele quiser alguém no nível de conhecimento dele, ele precisa contratar outro arquiteto e não um estudante de arquitetura. Então, relaxa. Agora, obviamente que mesmo num estágio existem pré-requisitos, certo? Até por causa das atividades que você vai desempenhar nesse local. Então é natural que sejam feitas exigências, como alguns softwares que você precisa saber para entrar nesse determinado estágio, que está diretamente relacionado com o processo desse lugar em específico, mas também com o tipo de obra, o tipo de projeto que esse local de estágio oferece. Então é natural que escritórios que pegam construções residenciais, comerciais, enfim, construções do zero, ou então reformas maiores, exijam algum software que seja voltado para BIM, ou AutoCAD, por exemplo. Enquanto isso, locais que pegam mais projetos de interiores, por exemplo, vão exigir softwares de renderização, SketchUp, talvez um AutoCAD também. Mas aí essas especificidades você tem que entender que são de cada local. Mas veja, tudo isso que eu falei até agora são habilidades treináveis, que a gente chama de hard skills. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é muito importante você continuar nesse vídeo, porque esse conteúdo tem muita qualidade. Essas habilidades treináveis são tudo aquilo que você pode fazer um curso para se aperfeiçoar, que você pode aprender melhor no seu dia a dia e que treinando você vai melhorar isso com o passar do tempo. Agora, para entrar num estágio, a gente vai ter também um outro lado de soft skills. Essas soft skills é tudo aquilo que não é treinável, mas isso vamos colocar entre aspas, porque no fim das contas muitas coisas também são. Mas essas são as características que vêm aí com o ser humano, vêm da tua programação. Vamos dar um exemplo? Você vai ver que ao longo da sua trajetória na faculdade, existem pessoas no grupo de trabalho que terão mais a característica da liderança, que vão tomar a frente, a divisão desse trabalho e como isso vai acontecer. Essa é uma soft skill, é uma habilidade dessa pessoa. Vão ter outras pessoas que vão funcionar muito bem recebendo essas tarefas e colocando tudo isso em ordem. E vão ter outras pessoas que vão executar com muita facilidade algumas coisas. Vão ter outras pessoas que vão ficar naquele meio quando alguém briga dentro do grupo, mas vai saber manter o controle e fazer com que todo mundo faça as pazes para terminar o semestre com tranquilidade. Essa também é uma habilidade, é uma soft skill. Então você tem que entender que quanto mais você se conhecer a respeito disso, melhor é para quê? Para suas entrevistas de estágio, e que quando você se conhece, você consegue comunicar verdadeiramente esse autoconhecimento, você também consegue passar para a pessoa que está ali para contratar você algo que ela realmente pode esperar de você. Débora, mas e se eu perder essa vaga de estágio por realmente falar quem eu sou? Pensa só, é muito melhor que você não consiga essa vaga de estágio porque a pessoa não está procurando alguém com a sua personalidade e a sua forma de agir do que você se surpreender com as cobranças do dia a dia porque elas não se alinham com quem você realmente é e com aquilo que você pode oferecer. Então a gente tem múltiplas características e é justamente por isso que é interessante a gente se conhecer para passar para outra pessoa aquilo que a gente realmente é e para ela poder decidir se é uma pessoa assim que ela está precisando contratar para auxiliar nos processos de projeto dela. Então a minha principal recomendação para você que está aí para fazer uma entrevista de estágio é: seja você mesma e vá seguro para essa entrevista, porque quanto mais seguro você for de quem você é, melhor. Se você não for contratado, tá tudo bem, o seu lugar ideal está te esperando. Lembrando que eu sempre recomendo para toda a galera que passa por mim para aproveitar as oportunidades de estágio e, se possível, fazer mais de um estágio ao longo do período da faculdade. Afinal de contas, você está nesse processo para aprender e também para entender de cada área se é isso ou não é isso que você gosta. Débora, mas como conseguir um estágio? Onde procurar? Bom,
Isso vai variar muito de município para município, mas obviamente que um lugar sensacional, onde tem muitas ofertas de vagas de estágio, é o LinkedIn. Existem outras plataformas também listadas por aqui, e eu vou deixar o link aqui para você embaixo do vídeo, para você conferir mais sobre isso, onde eu falo mais profundamente onde procurar por vagas de estágio. E também como enviar um currículo de estágio, porque isso vai depender da característica também de cada empresa e do porte delas. Às vezes você está numa cidade grande, onde o processo de seleção é muito mais automatizado. E às vezes você está numa cidade pequena, onde o processo de seleção ele é muito mais humanizado de pessoa para pessoa, então tudo isso vai variar muito. Mas um ponto para você prestar atenção é, se atente a essa empresa na qual você está indo fazer uma entrevista de estágio, porque é essencial que você entenda pelo menos um pouco como ela funciona, qual o estilo de projeto, qual o enfoque dessa empresa. Então busque por essas informações antes de ir para essa entrevista. E você, que já foi contratado e está ali num processo de estágio, eu sugiro que você preste atenção em algumas coisas, além de você aproveitar toda essa oportunidade que esse período da graduação está te oferecendo, também preste atenção naquilo que acontece ao seu redor. É muito comum que os estudantes saiam da faculdade muito bons no processo de projeto ou em alguma atividade específica, como o processo de renderização ou criação de interiores, mas que esse aluno não faça nem ideia de qual é o mecanismo de contratação de um cliente, qual é o mecanismo de proposta, de orçamento e nem nada disso. Lembre-se que se você está estagiando em um lugar, você pode prestar atenção em como funcionam os processos desse espaço. E que isso também não seja uma forma de você se formar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas sim de você adaptar aquilo que você é e as características suas enquanto profissional e indivíduo para o seu processo de projeto depois de formado, caso você abra o seu escritório. Outra coisa também é você prestar atenção em como você se comporta nesses trabalhos em grupo na faculdade, mas também dentro do estágio. E qual é a importância, a relevância que você dá o seu líder nesse ambiente de estágio e como você reage às suas críticas, aos seus pedidos, é justamente onde você vai ver naquilo que precisa melhorar e naquilo que você realmente é bom. Isso também faz com que você consiga desenvolver mais as suas habilidades treináveis e descobrir ainda mais sobre você, sobre aquelas habilidades que não são treináveis, que eu chamei de soft skills. Espero que eu tenha acrescentado a você para esse processo aí de estágio e que você tenha muita sorte na sua caminhada. Um beijo da Prof. Deb.